Vamos lá. Próximo palestrante já foi duas feras, a Carol e o Roberto aí, iniciando nossas primeiras palestras. Vamos contar com mais uma aí da noite. Bom, o cara é desenvolvedor web com uma vasta experiência aí, Google Developer Expert, já deu várias palestras em diversos eventos massa aí. Coordenador também dessa maravilhosa comunidade do Angular SP, junto comigo com a Kátia aqui. O cara é super saiyajin e por aí vai, cara. Ele vem compartilhar mais uma vez o seu conhecimento com a gente, falando um pouco sobre padrões avançados para a composição de componentes. Então, com vocês, William Grazel. Opa! Deixa eu ver da minha tela aqui. Ver essa tela, essa mesmo. Isso aí, meninas, muito obrigado pela apresentação. Valeu, Will. Valeu, Will. Bom, deixa eu, antes de continuar apresentando aqui a minha tela, bom, boa noite de novo, pessoal. Eu estou aqui para falar sobre composição de componentes, composição avançada de componentes, tá? Padrões para a gente compor. E antes, essa vai ser uma palestra um pouco diferente, vai ser quase uma não palestra. Na verdade, essa palestra ela surgiu de um conjunto de testes e provas de conceitos que eu estava fazendo para testar algumas coisas mais avançadas, de alguns modos diferentes. E daí eu falei, pô, eu acho que vale a pena fazer uma coisa diferente aqui, em vez de fazer slides, mostrar justamente esses exemplos aqui, mostrar código de como eu estou fazendo, como que eu estou aplicando isso. Várias dessas coisas que a gente está fazendo são padrões que a gente usa no Itaú atualmente. A gente tem o nosso Design System, a gente tem uma biblioteca de componentes nossa lá, o Voxel, e a gente usa diversas dessas práticas avançadas, esses padrões, com um time muito forte lá, muito bom, que a gente tem, com ótimos profissionais que aplicam diversos desses padrões. Alguns desses a gente já usa há muito tempo, e alguns desses padrões, inclusive, eu descobri pelos desenvolvedores que trabalham lá, que fizeram antes mesmo de eu saber de algum desses padrões. E depois eu fui olhar e falei, nossa, bacana isso daqui. Então, a gente nunca sabe de tudo, né? Então, a gente tem um ótimo time lá que faz um trabalho fenomenal. E é isso. Daí, eu juntei várias desses estudos. Vocês vão ver que eu vou mostrar um monte de abas diferentes do Stack Blitz, e eu vou passar por todos eles, mostrando para vocês esse conteúdo, essas diversas opções que a gente tem, tá? Antes de tudo, queria comentar que a gente está falando aqui sobre composição de componentes. Normalmente, quando a gente está falando de composição de componentes, a gente não fica... a gente não acopla os nossos componentes, né? A gente quer fazer com que esses componentes eles sejam mais independentes e reaproveitáveis uns dos outros. Então, na maioria das vezes, quando você está fazendo componentes, principalmente de negócio, com objetivos de negócio mesmo, que já tem alguma lógica com relação à interação com o sistema e tudo mais, na maioria das vezes, esses componentes não deveriam se conhecer. Eles só se conversam através de inputs e outputs que os componentes da sua aplicação que vão compor aquilo, que vão fazer ligar as pontas entre uma coisa e outra. Mas existem casos, principalmente quando a gente está fazendo componentes mais visuais, muitas vezes, onde faz sentido que esses componentes se conheçam de uma maneira mais íntima e sejam um pouco mais acoplados de alguma forma, para que a gente possa compor eles de uma maneira mais fácil, mais inteligente, dependendo do caso, né? E quando a gente está falando de Angular, existem padrões do próprio framework para fazer esse tipo de composição. Então, são práticas mais avançadas, tá? Foge do arroz e feijão aí, padrão do nosso dia a dia. São coisas que você talvez não saiba nem que existe, talvez nunca precise saber, mas se você precisar, e principalmente se você estiver fazendo um design system, uma biblioteca de componentes, uma coisa mais avançada, isso pode te ajudar bastante, tá? Então, bora lá. Introdução dada. Eu vou compartilhar aqui minha tela para que vocês possam ver os exercícios. Vou começar aumentando a fonte aqui, que eu sei que vamos precisar ver bastante. Será que já está bom o suficiente aqui? Deixa eu ver na tela aqui do YouTube mesmo, se dá para ver. Acho que está legível, né, pessoal? Se precisar aí, pessoal da organização, me avisa aí,
Entra aí e fala para eu aumentar mais, mas acho que tá bom. Bora. Primeira coisa, a gente tem um componente super simples aqui, que é um componente que faz um switch aqui, ele vai ligar e desligar alguma coisa, tá? Então, a gente tem um botãozinho aqui de on-off, a gente tem um label. E vamos analisar um pouquinho aqui, detalhe de como usa esse componente. Aqui, a ideia desse componente é que ele tivesse o toggle, só que o toggle ele pode ser composto de diversas formas. Pode ser que para o usuário desse seu componente, no seu design system, na sua biblioteca de componentes, você quer disponibilizar diversas formas de poder usar esse componente. Então, pode ser que você não queira colocar as mensagens de on e off. Você só queira mostrar o switch propriamente dito. E você pode fazer dessa forma. Pode ser que você queira colocar o on em cima. E ele tem esse comportamento meio engraçado aqui. Ou pode ser que você queira colocar tudo em cima aqui. E ele sempre aparecer. E daí você pode, você quer disponibilizar esse modelo para que o usuário possa compor isso, sem simplesmente colocar esse componente mãe aqui e não ter a opção de como ele quer mostrar as coisas na tela. E daí você compôs dessa forma aqui. Maravilha. Agora, como é que eu faço isso por dentro do código, né? Como é que eu faço com que esses componentes filhos aqui, eles saibam, de alguma forma, qual que é o estado do componente pai, ou vice-versa, né? E possam relacionar-se, conversar entre si. Bora lá. O que a gente tem aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem os componentes, a gente tem um componente de on, a gente tem um componente de off, e eles recebem apenas dados de input, aqui no caso, e a gente tem o componente de button aqui, que também recebe, ele tem o input e output aqui, o dado de input com on, e a gente tem o output com toggle aqui, falando se foi clicado ou não, quando foi clicado aqui no botão, maravilha. E a gente tem, nesse caso, o componente pai, conhecendo os componentes filhos, e aí, deixa eu tentar diminuir ainda mais aqui, maravilha. Daí, esse componente pai, ele conhece cada um dos componentes filhos individualmente, e ele vai pegar esses componentes através desse annotation do componente child. Esse componente child aqui, você pode ver que ele faz parte do core do Angular. E daí você faça para o componente child aqui, para esse annotation, qual que é o tipo do componente, a classe dele, que você quer que o Angular procure dentro do ngContent aqui, né? O ngContent é uma tag do Angular, um componente, que faz com que tudo que for usado dentro do componente aqui, no corpo desse cara, apareça aqui no corpo, né? Eu poderia, por exemplo, colocar aqui em volta de div, por exemplo, ou qualquer coisa do tipo, colocar uma section aqui. Opa, dection não, né? Vamos colocar só div, fica mais fácil, né? Div. Ó, se eu não colocar o ngContent, não aparece o conteúdo dos filhos aqui. Eu posso colocar aqui e agora eu coloquei dentro de um div se fizer sentido. Aqui, como eu não quero colocar nenhum conteúdo em si, eu só estou colocando o ngContent para fazer aqui o que no AngularJS é chamado de transcluding, né, para quem conhece, para quem é daquela época lá, desse conteúdo. E daí o Content Child vai buscar esses componentes que eu estou passando aqui para ele dentro aqui do conteúdo interno dele. Se eu não tivesse o ngContent, tivesse eu mesmo usando esses componentes aqui dentro, no template do meu componente, também funcionaria, tá? E eu estou pegando cada um individualmente. No caso do botão aqui, a gente está pegando o evento de output dele, dando um subscribe, e daí tá, no momento onde o usuário clica e muda o estado do botão, a gente está mudando o estado interno e a gente está dando um toggle emit aqui do output do próprio componente pai, que a gente tem isso, e a gente está atualizando os componentes filhos. Os componentes filhos aqui estão sendo atualizados um por um. Tá? E maravilha, isso daqui funciona, é uma opção, e para determinados casos vai servir bem.
Mas esse caso tem algumas desvantagens. Por exemplo, e se eu quiser colocar mais de um botão aqui dentro, por algum motivo que faça sentido, eu quiser aqui colocar mais de um botão. Opa. Por exemplo, aqui, ó, esse segundo botão, ele já não tem reação nenhuma. Ele aparece para mim, porque eu estou pegando todo o conteúdo do body jogando lá, mas como eu estou usando o Content Child normal, aqui, o que acontece é que ele só pega o primeiro. E daí você vai falar para mim, William, basta você colocar aqui, em vez do Content Child, deixa eu pegar aqui uma colinha do outro cara aqui, para, como eu disse, quando eu faço live, eu esqueço até o nome da minha mãe. Em vez de usar o Content Child, eu posso usar o Content Children. E posso fazer aqui, esse cara aqui, e se eu colocar aqui, pegar aqui o Wrangler, se eu pegar esse cara, agora eu posso receber, em vez de um único cara, eu posso receber uma query list e pegar todos os componentes aqui, tá? Isso aqui, se não me engano, é do Wrangler também. Maravilha. E daí eu poderia, daí eu não vou editar todo o código aqui, eu poderia pegar todos os componentes dessa lista, fazer o subscribe em todos, e daí funcionaria ambos os botões. E beleza, isso funcionaria. Porém, e se eu tivesse vários ons, vários offs? Eu precisaria fazer a mesma coisa do Content Children aqui, para os dois caras. Mas e se eu quiser outros tipos de componentes que só vão escutar, além do on de off? E se eu quisesse fazer algum outro cara de maneira mais rápida, né? Eu teria que ter para cada um desses tipos aqui, cada um deles pelo menos com Content Child, né? E daí pode ser que isso não escale bem, dependendo do seu caso de uso. Maravilha. Então, vamos mostrar uma outra opção para a gente resolver essa questão, então. Aqui, nesse segundo cara, que eu inclusive fiz a minha colinha aqui, nesse cara, eu já tenho aqui, vocês podem ver, vários botões, e eu tenho vários on e offs de maneiras diferentes. Vamos ver aqui como está sendo usado, ó. Eu tenho vários botões, tenho vários toggle offs, vários toggle on. Inclusive, aqui nessa ideia é que eu poderia facilmente colocar mais um botão aqui, que possa ter esse suporte, o mesmo comportamento do toggle on, toggle off ou do toggle button, sem precisar editar toda vez o componente de toggle principal. E como que eu faço isso? Eu, em vez de usar o Content Child que eu falei, a gente usa o Content Children. E daí, eu estou recebendo aqui apenas um único cara que eu estou chamando de Toggle Component Base. Eu estou usando uma classe base aqui para esse cara, e eu estou pegando todo mundo na classe base, tá? Todos esses caras aqui, essa classe base, ele é uma classe aqui abstrata, né? Isso significa, uma classe abstrata no TypeScript, significa que ela é uma classe que ela não pode ter uma instância própria. Ela é uma classe que ela precisa ser implementada em outro lugar, e apenas os caras que implementarem essa classe abstrata podem ter uma instância dela, tá? Então, só estou deixando claro que esse cara, por si só, ele não é um componente que ele possa ser usado, tá? Maravilha, eu estou estendendo esse cara aqui no pai e vou estender esses caras em todos os caras filhos também. E eu estou pegando todos os filhos através dessa classe base. Essa classe base, ela tem um input e ela tem um output aqui com toggle. Então, todos eles escutam e eles também podem emitir valores se fizer sentido para eles. E aqui eu estou pegando aqui nesse meu Content Children aqui. Estou pegando todos os eventos de output deles e estou dando um subscribe neles em todos ao mesmo tempo, usando o merge aqui do RxJS. E se qualquer um deles atualizar, eu estou atualizando o estado interno, como eu estava fazendo no outro, estou emitindo o output desse componente pi, se fizer sentido alguém escutar, e estou atualizando todos os filhos de uma vez. Aqui, como é que eu atualizo todos os filhos de uma vez? Eu pego essa lista aqui, e para cada um deles eu atualizo com o input deles aqui programaticamente.
como vocês podem ver, tem alguma complexidade de eu poder ter que juntar todo mundo aqui, mas fora isso, eu posso adicionar quantos componentes filhos eu quiser dessa forma, de uma maneira mais dinâmica. Mas tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Ao custo de eu poder fazer esse Content Children aqui de uma maneira mais dinâmica, através dessa classe base, eu tenho aqui que cada um desses componentes, primeiro, estender a classe base, até aí tudo bem, né? Porque como ele já tem a declaração do input e output dele, eu não preciso ficar duplicando isso em cada componente, mas eu tenho essa mutretinha aqui que eu preciso fazer. O que é isso? Quando você importa num componente Py aqui, um Content Children, através de uma classe base que não é a implementação direta dos componentes, se você não fizer essa configuração de providers, o Angular não vai achar o pessoal que implementa essa classe base, tá? Você precisa, em cada um dos componentes que implementa essa classe base, essa classe abstrata, você precisa declarar que toda vez que alguém pedir um componente base, ele vai usar a referência existente desse cara, tá? E daí, esse for_ref aqui é basicamente para você está falando para o Angular, para você pegar a referência atual já declarada desse cara aqui em tempo de execução, tá? Porque ele não vai ter a referência ainda, se você usar sem o for_ref, a referência original dele em tempo de declaração. Ele precisa dessa cara aqui, desse método, para poder pegar em tempo de execução. Maravilha? E daí vocês podem ver que todos os componentes, tanto off quanto on, eles estendem a classe base, eles já pegam input e output por tabela por causa disso, e eu tenho essa configuração de providers aqui. Da mesma forma, o button. A única diferença do button é que ele pega o evento, ele tem esse método de clique aqui no template dele, porque ele é o único que realmente está fazendo uma mudança de estado, porque ele não está só exibindo alguma coisa, ele também pode ter uma mudança. Com essa configuração, eu posso vir aqui e colocar quantos botões eu quiser, todos eles vão funcionar ao mesmo tempo, eu posso colocar na ordem que eu quiser, do jeito que eu quiser, e tudo deveria funcionar numa boa aqui, tá? E eu tenho mais flexibilidade. Maravilha. Mas, como tudo, e vocês vão ouvir eu falar isso várias vezes, né? Tudo quando a gente está lidando em arquitetura de software, toda vez que a gente está exibindo opções, não existem casos perfeitos. Sempre existem prós e contras. Toda abordagem vai te dar um benefício e ela vai ter um lado que você que pode não ser tão bom em outros casos, tá? O que acontece? Nessa opção, para conseguir chegar nesse método, eu tive que fazer essa configuração de providers, que não é tão bonita assim, não é o fim do mundo, mas não é tão bonita. E o que acontece? Pode ser que esse meu componente Py aqui, ele comece a ter lógicas específicas dos componentes filhos, tá? Se os componentes filhos eles forem realmente dessa forma, bem, entre aspas, burros, eles são apenas apresentação e eles por si só não tem muita lógica, faz bastante sentido eu usar dessa forma, e eu deixo a lógica, só o Py tem uma lógica que realmente faz sentido, eu começo a colocar a lógica aqui no componente Py e essa abordagem funciona bem. Porém, se os componentes filhos começarem a ter muita lógica, e eu começo a ter que colocar coisas específicas dos componentes filhos dentro do componente Py por causa dessa abordagem, aí essa abordagem começa a ter problemas, ela começa a não escalar de uma maneira tão sadia assim, tá? E daí, quando a gente chega nesse ponto, a gente pode inverter a ordem da coisa. Em vez de o componente Py conhecer os componentes filhos e ele chamar pelos componentes filhos dessa forma, eu posso inverter a lógica da coisa. Eu posso falar para os filhos conhecerem os pais, tá? E daí, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode usar injeção de dependência. Aqui vocês podem ver que o componente, o on aqui nesse caso, ele não está implementando classe nenhuma, ele não tem a configuração de providers, só que ele está recebendo por injeção de dependência o componente Py. Tá? Ele conhece o Py.
Daí você pode ver que a gente tem a mesma coisa no on, a mesma coisa no off. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Deixa eu ver se o pessoal tá... O componente, o button aqui, a mesma coisa, com a única diferença que ele está usando o método do componente Py aqui para fazer, setar o estado dele. E você, outra coisa interessante aqui, vocês podem ver que ele recebe o componente Py e ele usa o próprio referência do componente Py aqui para exibir o conteúdo na tela aqui, né? Fazer um ngIf aqui, ou no botão aqui para passar o input do switch aqui como input para ele. Ele está usando a própria referência do Py aqui para fazer isso. E no clique desse botão aqui, eu tenho o componente botão está chamando esse método aqui, passando a negação da própria referência do Py aqui, do on. E daí o que eu precisei fazer no on aqui, no componente Py? Aqui, pouquíssima coisa, tá? Ele continua tendo o ngContent aqui dele, ele tem o input e output dele, e ele tem esse método aqui, tá? Como vocês podem ver, o código ficou razoavelmente simples aqui, ficou bem fácil de entender, tá? E a gente tem o mesmo comportamento aqui de uso que a gente teve no exemplo anterior, tá? A gente pode colocar esses caras aqui para baixo, para cima, não importa, eu posso ter quantos eu quiser. Eu continuo tendo esse mesmo dinamismo aqui, funcionando perfeitamente. Daí alguns podem pensar, pô, mas se ficou tão mais simples de escrever, então é uma opção muito melhor, né? Bom, eu particularmente gosto muito dessa opção dos filhos conhecerem o pai quando eu preciso desse tipo de interação mais avançada. Porém, como eu disse, nem tudo tem seus prós e contras. Se você tem uma lógica mais pesada, particular de cada filho, esse modo aqui de composição faz muito sentido, é muito poderoso. Agora, se você tiver a lógica principal nos componentes pais, daí já faz mais sentido, muito provavelmente, usar a outra opção de o pai conhecer os filhos em vez dessa abordagem aqui, tá? Tudo certo até aqui? Deixa eu dar um silenciar aqui no meu WhatsApp, que ele tá pingando aqui direto e tá me desconcentrando, galera. Um segundinho. Pronto. Já fiz aqui. Maravilha. E daí, o que acontece? Só que vamos pensar agora que eu tenho um outro requisito. Eu tenho... vamos fazer aqui. Eu tenho esses caras e eu quero compartilhar estado entre os meus componentes. Então, peraí, vamos diminuir aqui, simplificar a coisa, que está muito gigantesco esse cara aqui. Opa, também não era isso que eu queria. De volta. Tá. Vamos simplificar. Tirar esse daqui. E tirar esse daqui. Daí vamos dizer que eu quisesse que esses componentes aqui, ó, você pode ver que cada um deles tem o seu próprio estado. O estado está no componente pai, os componentes filhos conhecem o componente pai e estão mudando o estado dele. Mas vamos dizer que eu quisesse um estado compartilhado entre esses componentes. E daí você pode falar, esse cara aqui, o componente pai, ele tem input e output. Então eu posso fazer com que o meu container aqui, né, o componente da minha aplicação, ele possa manusear esses caras através de input e output. E funcionaria. Só que você está passando essa necessidade para o usuário. Se não for um requisito forte da sua aplicação, tudo bem passar esse requisito para ele, porque é algo eventual que ele pode querer. Mas vamos dizer que seja muito importante para a lógica do seu componente, do seu design system, que esses caras aqui tenham esse conhecimento compartilhado, que eu possa falar, olha, esse componente aqui, os dois primeiros, eles estão linkados entre si e eles compartilham do mesmo estado, enquanto o terceiro componente não. E faz muito sentido para a interação dos seus usuários esse tipo de integração. O que você vai fazer, então? Você pode trabalhar
começar a trabalhar com a lógica, aqui, só para cá, de providers. Tá? Então, existe um padrão dentro do Angular de eu fazer Directive Providers, Providers Directive. Tá? Então, eu posso dividir a lógica do meu componente de Toggle aqui em dois. Em primeiro lugar, aqui, eu separei esse cara numa diretiva. Eu transformei aqui esse cara numa diretiva, que é uma coisa interessante também, que pouca gente sabe. Um seletor de uma diretiva, ele pode ter... uma diretiva, ele também pode ter seletor, e esse seletor, ele pode ser um seletor de componente. Você pode ver que essa diretiva aqui, ela tem aqui, ela pode ser usada tanto como diretiva propriamente dito, como ela também pode ser usada como componente, apesar dela estar sendo declarada como diretiva. Tá? E daí, maravilha. Então, eu posso declarar dessa forma aqui, isso daqui significa que ela é usada como diretiva, enquanto isso daqui significa que ela é declarada como tag, como um componente. E eu posso usar de ambas as formas. Eu posso colocar quantos seletores aqui, tanto de diretiva quanto de tags, que fizer sentido para mim. Tá? Maravilha. Só que daí vocês vão ver aqui que... agora vocês vão ver que a gente dividiu a lógica desse componente aqui, mãe, em dois. Ele tem a diretiva normal e ele tem o provider dele. Tá? Qual que é a diferença aqui? Eu tenho esse carinha aqui, chamado Toggle Provider, que é o meu input. Esse cara aqui também está declarado dentro do meu seletor aqui no provider. Então, o provider, ele tem todos os seletores da diretiva normal, mais esse seletor de provider. E esse cara aqui, ele pode receber esse cara, e se ele receber, ele vai pegar o provider do cara que ele está recebendo aqui. Tá? Maravilha. E Toggle Directive. E ele também recebe aqui o Toggle Directive original aqui. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que você... Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Toda vez que você usar esse cara, seja como componente ou seja como diretiva, automaticamente o Angular vai falar, opa, esse seletor aqui, ele serve tanto para o Toggle Directive normal, tanto para o Toggle Directive de seletiva aqui. E ele vai instanciar os dois. Se você não passar como input o provider de outro Toggle, de outro componente de Toggle, o que acontece é que o provider ele vai pegar o próprio componente do Toggle Directive original por injeção de dependência. E ele vai fazer isso apenas o do próprio host. Esse @host aqui do Angular, do core do Angular, ele diz que nessa injeção de dependência, eu estou falando duas coisas. Primeiro, esse cara é opcional, e eu só quero o do próprio host. Você não vai, o Angular não vai passar aqui nessa injeção de dependência qualquer outra referência de Toggle Directive que não seja uma que esteja no próprio host ao mesmo tempo. Maravilha? E daí o que vai acontecer e ele está declarando aqui, né? Então, ele sempre vai receber esse cara por injeção de dependência, mas se ele receber por input outro provider, ele vai substituir o cara que ele recebeu por injeção de dependência. E o que acontece? Eu posso vir aqui, ó. E eu tenho no meu provider também um export as. Isso é importante, porque eu preciso dar uma maneira do cara que está consumindo esse provider, dele poder ter um acesso a ele. Então, eu dou acesso aos usuários desse componente para o provider dessa forma. Ele vem aqui e fala, olha, isso daqui é uma forma de eu criar uma variável no meu template local e eu estou setando ela para essa referência aqui do meu provider. E depois, eu estou vindo aqui e utilizando a referência do meu provider nesse componente de baixo. O que acontece agora? E esse último aqui, ele está isolado, 100% isolado. O que acontece agora? Se eu clicar nesse de baixo, que está 100% isolado, ó, só ele está aqui. Agora, se eu clicar nesses de cima,
tanto o de baixo quanto o de cima, aqui o primeiro e o segundo, eles mudam ao mesmo tempo. Por quê? Eles estão compartilhando o mesmo provider de componente aqui original, porque eu peguei o do primeiro e linkei no segundo aqui, passando ele por input, tá? E dessa maneira eu consigo, se esse for um requisito forte do seu componente, fazer esse link aqui sem ter que passar para o usuário do seu componente, ficar controlando input, output e gerenciando isso no componente mãe. Você simplesmente pega o provider de um e passa para o outro aqui dessa forma, tá? O resto dos componentes filhos é a mesma coisa, tá? Eu continuo os componentes filhos se comunicando com o componente pai aqui por injeção de dependência e não mudei mais nada além disso, tá? Eu só quebrei o toggle component, que aqui no caso virou uma diretiva, em dois, para ter o provider dele de maneira separada, para eu poder fazer esse compartilhamento de estado. Maravilha? Eu sei que eu posso estar quebrando aqui, queimando a mente de alguns aqui, são exemplos mais complexos. Vocês podem ver que todos os links aqui do Stalk Blitz estão aqui disponíveis na minha conta, então eu vou compartilhar depois todos os links do Stalk Blitz aqui no Twitter e no Meetup e tudo mais, para que vocês possam ver esses códigos aqui por conta própria e analisar com calma, tá? Maravilha. E daí, vamos ver o que eu tenho aqui no próximo. E aqui, beleza. Você deixou fácil com que a comunicação entre pai e filho, e você está fácil que você crie novos componentes filhos, por exemplo, sem ter que ficar mexendo no pai, ou sem ter que ficar mexendo em outros filhos. Você tem um acoplamento entre pai e filho, mas ele é um acoplamento não tão fraco, ele não é tão forte, e você consegue criar novos componentes aqui nesse esquema de uma maneira razoavelmente fácil, tá? Mas, ainda assim, pode ser que você queira dar ainda mais poder para o seu usuário. Pode ser que você queira dar um poder para que, dentro do próprio uso do componente, o usuário possa criar on the fly, digamos, aqui, manipular o comportamento do seu toggle de uma forma ainda mais poderosa, mais dinâmica ainda, tá? Se isso fizer sentido para o seu componente. Para isso, a gente pode usar um outro cara aqui. Meu gato está querendo fazer parte da apresentação aqui, pessoal. Ó, vou deixar ele aqui. Opa, vai se embolar nos fios aqui. Daí o que acontece? E se eu puder, vamos mostrar primeiro o uso aqui, ó. E se eu puder pegar aqui no meu componente de toggle, permitir que ele use um template e permitir passar pelo template essas variáveis aqui de toggle para que o usuário decida quando ele quer fazer o toggle aqui a partir dessas variáveis, ou se ele quer fazer, por exemplo, pegar diretamente o dado que você está passando aqui no template para fazer esse tipo de manipulação aqui, ó. Ou, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, batata is on. Nossa, meu gato aqui tá carente. Daqui eu posso fazer esse tipo de coisa, né? E aqui eu poderia fazer esse toggle aqui, chamar esse método, integrando com outros componentes que não foram feitos para integrar dessa forma, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz basicamente a mesma coisa, só que aqui eu estou passando um template externo, né? Aqui eu estou usando um ng template aqui dentro do próprio componente, e aqui eu estou passando para ele um outro template que foi definido num outro lugar. Que tem basicamente a mesma coisa. Aqui tem uma variação onde, em vez de passar a função diretamente, eu posso passar uma lista de funções aqui num objeto para poder pegar todas de uma vez, se fizer sentido para vocês. Tá? E como é que a gente implementa isso daqui? Bora lá. Como vocês podem ver aqui, ó, sumiram todos os componentes que a gente tinha de on, o componente de off, sumiu o componente de button, né, que vocês podem ver que agora o button está diretamente usando esse switch, que ele está aqui dentro, eu não estou entrando nele aqui, porque esse cara é irrelevante para essa demonstração, então o button ele usava o switch, agora estou usando o switch diretamente aqui, e o switch nem conhece, né, ele nem sabe o que é o toggle aqui, tá? Ele só é realmente esse componente visual aqui.
Maravilha. E qual que é a implementação? Inclusive eu tirei a parte do provider aqui para esse exemplo também, tá? Então, maravilha. Aqui, dentro do meu componente Toggle, nessa implementação, eu tenho o NG Container aqui, tá? Que ele tem um NG Template Outlet aqui, onde eu passo para ele o componente de input aqui que eu recebi. Então, lembra que eu falei que eu posso passar o componente de input, né? Só que esse componente de input, ele serve tanto como input, como eu posso pegar o template ref que tiver dentro do meu do body do meu componente. Então, se eu usar o content child e usar o input, ele vai pegar qualquer um dos dois. Ele vai colocar aqui nessa minha referência, seja o cara que eu passar por input dessa forma, ou seja, o cara que eu colocar dentro do body aqui. Tá? Maravilha, então eu tenho esse cara aqui, e esse cara, por si só, ele tem o on, ele tem o input, output aqui, o on e o toggle, e ele está passando esse cara como referência no NG Template Outlet. Ele está falando, olha, eu estou aqui dentro desse NG Container, ele vai aqui usar essa diretiva NG Template Outlet, usando esse cara como template, e o contexto desse template vai ser aqui o on através do meu dis.on, o toggle através do meu dis.toggle, ou se eu quiser passar em esquema de funções aqui, né, quiser passar um objeto com todos esses caras aqui. E daí o próprio Angular faz a questão de atualização, faz o update do template, passando para os filhos, toda vez que mudar a referência desse on aqui, ele vai passar para dentro. Então você tem esse modelo aqui de interação. E daí, de novo, você vai perguntar para mim, então esse daqui é o melhor porque ele é o mais poderoso? Não necessariamente. Ele de certo modo, ele é mais poderoso no sentido de que ele permite mais customização para o usuário, mas, ao mesmo tempo, eu sinto como usuário que eu estou escrevendo mais aqui, talvez até de uma maneira um pouco mais complexa, usando um NG Template, do que eu estaria usando se eu estivesse fazendo dessa forma. Então, tudo aqui é contra prós e contra. Então, o que faz mais sentido para aquele componente, para a lógica dele? Faz sentido eu dar mais poder, eu dar menos poder, dar mais customização, menos, a lógica está mais no pai, a lógica está mais no filho, e vice-versa. Tá? Deixa eu ver quanto tempo ainda tenho aqui para não me perder completamente. A minha palestra vai até as 20 horas. Não, padrões não, vai até as 20h50. Eu tenho 10 minutos. Maravilha. E agora eu vou mostrar o último exemplo aqui, que ele é um exemplo de como juntar várias dessas coisas numa aplicação um pouco maior, que até o que a gente viu eram exemplos bem simples, e também de como eu criar componentes dinamicamente. Então aqui, ó, eu tenho um componente de tab, que eu fiz aqui, e esse componente de tab ele é usado de algumas formas. Por exemplo, eu tenho uma lista de pessoas aqui. Então, tem o meu nome aqui, a minha handle do Twitter, eu posso editar o meu usuário, e daí ele abre uma aba aqui dinamicamente para editar, e eu posso aqui falar que é o William Grazel, lá, aqui, salvar. Ele fecha a aba quando eu cliquei no salvar, e aparece aqui meu nome editado. Tá? E se eu der um Add Person, ele abre uma nova aba com uma pessoa, para eu colocar uma pessoa nova. Eu vou colocar aqui o Américo Neto, sei lá sua handle, eu não sei, eu salvei, e agora eu tenho na minha lista aqui 2 pessoas. Tá? E essas abas aqui estão sendo criadas dinamicamente, tá? Como é que eu faço isso? Bom, bora lá. E eu também tenho o About This aqui, que abre uma abinha falando um pouquinho desse projeto aqui. Maravilha. Aqui, como está dizendo, é um fork de um para outro projeto aqui, de um outro GDE que fez esse cara, e eu peguei isso daqui, eu fiz um fork disso e editei quase o código todo, mas foi muito bom para servir como base aqui, me dando várias ideias de como implementar várias coisas. Maravilha. Eu tenho uma gatinha carente miando com fome. Bom, então vamos lá. Então, vamos mostrar. Primeiro,
o uso do componente como um todo, tá? No meu app component, eu tenho com o componente de tabs aqui, que ele tem as tabs individuais, e eu começo aqui criando uma tab, falando, olha, eu tenho o conteúdo da minha tab aqui, o título é esse daqui, então esse é o título que vai aqui, eu podia falar pipa, mas eu podia falar batata aqui, e maravilha, vocês podem ver que trocou lá, então meu título está aqui, e dentro do body desse cara, é o que está aqui dentro do conteúdo dessa tab, tá? Então, em vez de list of people, eu podia falar aqui em português, lista de pessoas. E esse é o conteúdo que está aparecendo aqui. Eu tenho o people list, que tem essa lista aqui com os caras, com as pessoas que foram incluídas. E eu tenho esses dois botões aqui para poder adicionar as coisas. Fora isso, eu tenho um template aqui com o formulário de edição, com o uso do formulário de edição, e eu tenho um outro template do About. E eu dei nome para esse template aqui. Então, primeiro vamos ver o mais simples. Quando eu clico no botão About, o About diz aqui, no clique dele, eu estou usando o My Tabs, que eu dei o nome para ele aqui, que ele está exportando esse cara, com Open Tab, falando qual vai ser o nome dessa tab que ele vai abrir, e eu estou passando para ele a referência aqui desse meu template, para ele abrir. Então, ele vai usar esse cara aqui como referência para abrir esse cara. Lembra lá que no cara anterior, um dos exemplos anteriores, eu falei que a gente podia receber um template tanto pelo body quanto por input? Pois bem, aqui, essa tab aqui, ela está sendo usada de maneira estática, e eu estou pegando o conteúdo dela aqui. Aqui, nesse modelo, eu vou abrir essa tab dinamicamente e eu estou passando, em vez de um conteúdo do body que eu não tenho, eu estou passando um template aqui para que ele vai utilizar para abrir. Maravilha. Então, vamos ver o que é esse Open Tab aqui. Bom, peraí. Antes disso, até... tá, vamos lá. Tabs... Open Tab. Tá. O nosso método OpenTab que a gente está chamando lá, ele recebe o título, ele recebe o template que eu estava passando para ele, ele pode receber um dado que ele tenha que fazer um bind junto com esse template, que a gente ainda não utilizou, e se esse cara pode ser fechado ou não. Tá vendo que essa aba eu não posso fechar? Agora, essa outra aba eu posso fechar aqui, e ela é fechada. Maravilha. E daí, o que eu faço aqui? Eu estou usando um método interno chamado Create Tab Component. E estou pegando a referência desse cara e resetando uma lista interna que eu tenho. O que é essa lista interna, antes de tudo? Essa lista interna é o Content Children que a gente viu nos primeiros exemplos, onde eu estou pegando dinamicamente todos os meus componentes de tab que eu tenho aqui. Tá? E daí... quando eu crio um componente tab novo, eu estou resetando essa lista original aqui, que ele pega inicialmente, com os dados anteriores, mais essa tab nova. E eu estou mandando essa tab agora ser a tab selecionada, a tab ativa, né? Quando eu clico aqui, essa vira a tab ativa depois que ela foi criada. Maravilha. E como é que eu faço essa criação aqui dessa tab? Em primeiro lugar, eu estou usando uma outra diretiva aqui. Essa diretiva é quem faz a mágica, propriamente dito, de criar um componente dinamicamente. Ele tem um método aqui, addComponent, que recebe qualquer tipo de componente, ele vai criar para mim, e esse Create Tab Component, tudo que ele faz ele sabe que tipo de componente é esse, ele está, depois de criado, passando todos os inputs aqui necessários para ele e retornando. Mas quem está realmente criando dinamicamente é esse addComponent aqui. Vamos dar uma olhada. Esse addComponent é dessa diretiva aqui, o addHost. Tá? Esse addHost aqui, vamos ver. Aqui. Eu estou usando um NG template com essa diretiva addHost. Esse addHost eu tenho que colocar para marcar aonde que eu quero que esse componente dinâmico seja incluído dentro do HTML aqui do meu componente. Então, eu uso ela
tanto para marcar aonde exatamente eu quero que seja posicionado esse componente que foi criado dinamicamente, tanto para encapsular a criação do componente em si aqui com o Add Component. Beleza? Vamos ver isso. E esse padrão, inclusive, está na própria documentação do Angular. Se você olhar a página que eles têm sobre criar componente dinamicamente, eles sugerem que você crie esse tipo de diretiva aqui, tá? Mas essa daqui tem algumas mutretinhas extras aqui de coisas que eu coloquei. Então, esse método aqui, addComponent, deixa eu tirar aqui para poder visualizar melhor, ele recebe qualquer tipo de componente, qualquer construtor de componente, né, aqui, que é um type desse tipo genérico aqui, e eu tenho duas coisas aqui importantes que eu preciso para criar um componente dinamicamente. Eu preciso, primeiro, criar uma factory desse componente, a partir do tipo que eu recebi aqui, tá? Porque esse daqui é só o tipo, mas o Angular precisa criar uma factory desse tipo. É isso que esse component factory faz aqui. E depois, através dessa factory que foi criada, eu tenho que pegar o view container f, que é já nada mais, nada menos do que o ponto exatamente onde essa diretiva está posicionada, do que o Angular te dá esse encapsulamento para você. Eu estou falando, olha, cria aqui esse componente a partir dessa factory aqui que eu tenho disponível. E a partir disso eu tenho a referência desse componente que foi criado dinamicamente. E para poder também ter uma referência desse componente, eu tenho uma lista interna que eu estou usando aqui no Wikimap. Eu não vou entrar no detalhe do que é isso, tá, pessoal? Mas a gente tem, isso daqui é do próprio JavaScript, não é nem do TypeScript isso. JavaScript e ECMAScript 6 tem uns carinhas chamados map7 e Wikimap Wik7, e aqui eu estou utilizando ele. E através dele eu guardo a referência aqui da minha instância e guardando a referência dele. E depois eu retorno esse cara. Por que eu estou guardando essa lista aqui de Wikimap? Porque na hora que eu quero destruir esse componente, na hora que eu for remover ele dinamicamente, eu tenho que falar, eu recebo esse componente aqui e eu vejo nessa lista, pegando a referência dele, eu preciso pegar o componente ref original. Tá? O componente ref é o cara que encapsula o componente que foi criado dinamicamente. E eu preciso usar esse método de destroy para poder tirar ele do mapa completamente, sem deixar rastros aqui, sem dar um memory leak ou alguma coisa do tipo. E depois disso, eu deleto ele dessa lista. Dessa forma, é uma maneira tranquila de eu criar componente dinamicamente e remover eles dinamicamente de maneira segura. Tá? E o Wikimap, só dando uma palhinha, eu uso ele em vez de um map comum, porque se por um acaso esse cara for deletado por fora, ele sumir, esse Wikimap ele não prende a referência do objeto e ele pode ser removido pelo Garbage Collector de maneira mais inteligente. Tá? Então, maravilha, eu tenho esse componente sendo usado aqui, eu já estou um pouquinho em cima do meu tempo aqui, mas eu vou só andar um pouquinho mais aqui na construção de componente dinâmico aqui do formulário de edição, quando eu clico no Add New Person ou no Edit. Então, vamos no Edit aqui, vocês podem ver aqui, olha, quando eu for no Add New Person, eu crio uma aba com o nome New Person, eu falo para ele usar o template aqui desse formulário, e eu passo para ele um objeto vazio. O que é isso? Isso daqui são os dados da pessoa. Só que, no caso, eu tenho uma nova pessoa. Então, eu estou criando um objeto vazio e passando para ele. Agora, no caso do Edit New Person, cadê? Aí, eu tenho que passar para ele, Edit Person, o template passa para ele qual que é a pessoa que tem que ser editada, e eu vou chamar o mesmo OpenTab aqui, e inclusive eu peguei a mesma referência aqui através do ViewChild aqui, e eu estou chamando o mesmo método OpenTab, só que dessa vez aqui, passando para ele, olha, o nome aqui da aba vai ser o edit nome da pessoa, estou passando qual que é o template da mesma forma lá, tá? Só umas coisas que eu quis foi mostrar aqui que eu posso chamar esse OpenTab tanto pelo template quanto pelo TypeScript, como fizer mais sentido para você. E daí eu passo aqui o dado da pessoa que eu estou recebendo, para ele poder editar essa pessoa propriamente dita. Então, eu estou passando a referência dos dados dela e estou falando que ela pode ser fechada. Se eu desistir de editar essa pessoa, eu posso clicar aqui e fechar esse cara. Maravilha. Aqui, acho que finalizando o componente de tab.
Ó, esse componente tab, ele não tem muita lógica dentro dele, tá? Ele é basicamente, ele é o que é criado dinamicamente ou não pelo componente pi de tabs, ele cria esse cara dinamicamente ou não de tab, e ele basicamente tem o ngContent aqui para exibir o conteúdo da minha tab dinamicamente, e o conteúdo aqui passando o ngTemplate Outlet e tudo mais com os dados que ele recebeu no contexto aqui por parâmetro. Bom, eu sei que é bastante coisa, eu sei que não deu para pegar tudo desse walkthrough que eu fiz com o código aqui. Esses exemplos vão estar disponíveis para vocês poderem analisar com calma depois. E para não passar muito do tempo aqui da apresentação, eu vou voltar aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Deixa eu colocar os organizadores aqui. Sumiu quase todo mundo aqui? O Victor pediu para avisar que ele precisava sair. Ele está pelo YouTube e a Lana também. Maravilha. Bastante coisa. Pô. Eu estou digerindo. Isso fica gravado, então tá aí. Depois dá para ver com calma. Isso aí eu li em inglês. Isso é o que chamam de projeção, projection? Sim, sim. Ah, tá. E no AngularJS era chamado de transcluding, mas daí eles mudaram o termo. Nossa, parece que tem alguém surgindo da sombra atrás de você aí. É o banheiro, peraí, deixa eu fechar. Parece mesmo, né? E aí, tipo, morreu, espera um pouquinho. Maravilha, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, senão a gente vai para o Kahoot aqui. O pessoal gosta bastante, Will, de você compartilhar o código. Sim. Eu vou mandar aqui todos os exemplos aqui. Vou dar uma pergunta, já que ninguém... por favor, primeiro os ouvintes, depois eu... O Paulo aqui falou, William, como que a performance para todos esses casos tem como testar ou é mais uma decisão de arquitetura? Cara, performance não varia muito não, tá? Eu acho que performance não é um dos critérios para você escolher isso. Questão de testabilidade, todos esses métodos que eu mostrei, as ferramentas padrões de testing do Angular resolvem, então todos eles são testáveis, vão ter estratégias diferentes de teste, obviamente, mas nenhum deles vai ser necessariamente mais difícil do que o outro, o Angular vai ter mais ou menos suporte para esses tipos diferentes. Diga aí, Álvaro, qual era a pergunta? Esse tipo, você falou, né, para esse tipo de conceito de projeção, content charge e tal, você usa, imagino eu, bastante no Voxel aí, no Design System, né? Uhum. E realmente, o Design System é bem útil porque deixa bem flexível. Mas você já precisou usar esse conceito em aplicação? Não em uma biblioteca, e sim em uma aplicação? Ou... É bem menos comum mesmo, né? Ele é muito utilizado em componentes mais utilitários, né? Em componentes que são mais visuais, em componentes que têm lógica de negócio, tudo é mais difícil, né? São casos de uso mais restritos, não são tão comuns. Você pode ter anos de experiência em Angular fazendo aplicações comuns e nunca nem precisar usar um desses padrões, porque não fazia sentido para o seu uso, para o seu caso de uso. Agora, se você está fazendo uma biblioteca de componentes, você muito provavelmente vai acabar, mesmo que você não conheça, acabar esbarrando em um exemplo ou outro desse sentido para poder fazer algumas coisas. Lá no POI eles usam, realmente tem um componente de tab, e aí ele usa esse conceito. Eu mexi pouco nesse componente, então realmente eu não usei muito, mas é bem interessante. Uhum. Vamos ver aqui. No caso de eu querer ter um observable que precise ser subscrito por componentes filhos, filhos de filhos, algumas dessas formas seria mais recomendada, ou compartilhando por input. Em dados mais simples, no geral, o ideal seria você passar por input e output, a não ser que você tenha um desses casos de mais avançados de interação entre os componentes.
Se você precisar descer alguma informação, seja um observable ou qualquer coisa, muito para baixo de uma estrutura de componente, aí muito provavelmente significa que você deveria estar usando um serviço para poder compartilhar esse dado. Tá? Porque daí o serviço pode ser usado independente do nível da cadeia dos seus componentes, né? Esses padrões avançados que a gente está falando é mais para casos específicos onde o componente tem que se relacionar com o outro de uma forma mais específica e ele precisa conhecer os componentes de alguma forma. Se é mais dados, ou input, output ou serviço. E em nível de template, né, essa projeção, né? É mais... E, Igor, Will, tu acha que vale a pena concretizar tudo que é coisa no Angular? Não. Existe a gente tem que mediar um pouco o que faz sentido ou não, né? Tem um termo que, não lembro o nome agora, um cara famoso da comunidade de React, que é inclusive o nome do blog dele, que ele fala bastante, que é o overreacting, que é um trocadilho, né? Que seria overreacting, tipo reagindo, tipo excedendo a reação, mas falando no caso de React, que seria de quando você componentiza demais tudo sem necessidade, né? Isso pode servir para qualquer componente, qualquer framework hoje em dia, né, que tem suporte a componentes, como Angular, Vue, React. Não faz sentido você sair quebrando tudo em componentes minúsculos, sendo que você não vai reaproveitar esses componentes de maneira nenhuma, e você está criando mais arquivos e complexidade do que você precisaria. Tá? Então, uma boa medida, normalmente, que eu uso para quando componentizar, normalmente tem dois motivos pelo qual você quer componentizar alguma coisa. Você quer reaproveitar aquele código de uma maneira mais inteligente, então você não quer duplicar, sair copiando e colando coisa, então você separa o que você quer reaproveitar num componente, você vai utilizar em diversos lugares, ou pode ser que você não queira reaproveitar, só que um determinado componente ficou grande demais, e ele ficou complexo, tá? Tem muitas linhas, tem uma complexidade muito grande, e daí você separa por organização de código em componentes menores, que seja mais fácil de dar manutenção no futuro. Pode ter outros, mas esses são os dois principais motivos que eu vejo de quando componentizar. O Jonathan perguntou se o Behavior Subject seria o cara. Behavior Subject, ele é muito utilizado, né, os subjects no geral, dentro de serviços, para você poder imputar dado de uma maneira mais imperativa. E o Behavior Subject, ele é muito utilizado quando você quer que quem se subscreveu depois que o dado foi imputado, consiga pegar o dado anterior, né? Subjects normais, se alguém já deu input naquele dado e você subscreve depois, você perdeu aquele dado. O Behavior Subject, ele mantém o dado anterior. Então, pode fazer sentido em algumas situações.